urgente! Palmeiras entra com recurso contra o Fortaleza, o espaço de Marcos Leonardo e o impacto disso no Verdão, o investimento de 150 milhões por André, a blindagem por Luigi e Andréas Pereira e a preparação para vencer o Internacional no Beira-Rio. Fala família Palmeiras 90+, vamos começar o vídeo de hoje com a energia lá em cima, positividade. Esse vídeo é um oferecimento especial do nosso patrocinador master, a CVREC. Tá procurando emprego, meu parceiro? www.cvrec.com.br, cadastra o teu currículo lá e veja a mágica acontecer. E se você tem um estabelecimento comercial, tá esperando o quê? Entre em contato com a CVREC, porque ele vai te ajudar a resolver teu problema de contratação. Família, vamos começar o vídeo de hoje, como eu falei, energia elevada, tá? O Palmeiras está atuando na blindagem de Luigi e Andréas Pereira a respeito daquela possibilidade de punição que o TJD está estudando, tá? O Andréas Pereira seria possivelmente punido por uma catimba, tá? Só que a gente tem que lembrar que os únicos históricos que a gente tem de punição para atos semelhantes ao que ele fez é cartão amarelo. Então não há jurisprudência para que essa punição ocorra, né? Já da parte do Luigi, a punição seria mais ridícula ainda. Só porque ele finalizou uma bola após gol do Flaco Lopes, a bola subiu e acabou acertando um torcedor do Corinthians. Então assim, gente, o Palmeiras está trabalhando para que essa blindagem ocorra. Os rivais estão pedindo algo em torno do tipo que os dois atletas não participem mais da competição nessa temporada, o que é bizarro e demonstra o medo que os nossos rivais têm do Palmeiras. Essa informação é muito relevante. E a segunda informação importante do dia é a respeito do novo gramado do Allianz Parque, tá? Muita gente na imprensa tá comentando que esse novo gramado do Palmeiras, ele é feito com uma tecnologia avançada, tá? E essa tecnologia então reduz ainda mais a possibilidade de lesões, sobretudo em torces. Muita gente diz que o gramado sintético, né, para um jogador que tá em alto desempenho, acaba prejudicando e etc. Você já deve ter jogado bola no society, né? Será que é tudo isso mesmo ou será que tem um exagero por parte dos atletas, né? Lembrando que quando a gente fala da velha guarda do futebol, eu cansei de ver jogador dizendo que iniciou a carreira e jogou por muitos anos no terrão, na rua, descalço. Será que é um exagero por parte dos atletas ou será que é só uma desculpa para quando vem enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, né? Deixa nos comentários a sua opinião, porque nós vamos começar a falar de mercado da bola e as novidades internas do Verdão. John Arias está muito próximo realmente de retornar ao Brasil e a sua estreia é esperada para a partida contra o Fluminense agora no mês de fevereiro, enquanto Paulinho tem a sua estreia possivelmente agendada para a partida contra o Vasco no dia 12 de março. Então no final do vídeo a gente vai abrir a mesa tática para mostrar como fica esse Palmeiras com Arias e Paulinho. Tem muita gente curiosa querendo saber a respeito, tá? Também vai ter SofaScore no finalzinho do vídeo, tá bom? Vamos lá. Gente, situação envolvendo Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é um jogador que interessa a diversos clubes no Brasil, sobretudo ao Palmeiras, tá? O Palmeiras vê no Marcos Leonardo não só um possível substituto para a dupla Flaco-Roque, né? Mas também um jogador de altíssimo nível que tem condição absoluta de ocupar a vaga de um dos dois caso o Palmeiras os venda, né? Flaco Lopes tá na mira do Atlético de Madrid, o Vitor Roque então nem se fala, né? United, Chelsea, diversos times que pretendem contratar o jogador. Então Marcos Leonardo chegaria com nesse vácuo, né, para ocupar esse espaço. Entretanto, a informação que a gente tem é que o Palmeiras está tendo muita dificuldade para tentar qualquer coisa nesse sentido com o Al Hilal. E eu não tô conseguindo entender muito bem o porquê. Uma vez que trata-se de um empréstimo com opção de compra e os rivais estão com a mesma condição ali exposta pelo Al Hilal. Não é que o Palmeiras está tendo um privilégio ou que está sendo colocado na segunda prateleira da negociação, né? A negociação com o clube árabe, ela funciona de uma maneira muito simples, tá? A maior parte desses clubes, eles são, né, comandados pelo fundo saudita, ou seja, é o próprio país, basicamente, que aportou recurso no clube, única e exclusivamente para poder fortalecer o futebol no país e a forma como o país é visto internacionalmente. Então é uma estratégia de negócio, certo? Uma vez que o jogador vem para o clube saudita e não performa, eles não têm frescura nenhuma em liberar o jogador, às vezes até de graça. A gente viu isso acontecer
diversas vezes, tá? Eu cito o caso do John Duran, o atacante, acho que ele é colombiano, né? Que, cara, tava no auge da carreira e foi vendido pro Al Nassr e, cara, saiu de graça, né, pro Fenerbahçe. Então, assim, são diversos os casos, né? E por conta dessa situação toda, a gente tem um entendimento de que tanto o Marcos Leonardo como o Fabinho tem uma facilidade grande do Palmeiras entrar na negociação. A dificuldade com o Fabinho, a gente já falou no vídeo de ontem, é única e exclusivamente a questão salarial, uma vez que agora esse clube, o Al Ittihad, deixa de ser patrocinado, vamos dizer assim, né, pelo governo e passa a ser patrocinado por um clube, por um fundo de investimento, né? Esse é o ponto que a gente precisa trazer, tá? Impacta demais pro Palmeiras. Sobre André, a informação que a gente tem é que o Palmeiras estuda a proposta, tá? Na casa de 150 milhões. O plano A do Palmeiras sempre foi o Danilo. Só que agora com o André, essa situação pode acabar evoluindo. Estamos acompanhando de muito perto e traremos para vocês todas as novidades, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre a situação envolvendo um recurso que o Palmeiras está colocando para forçar o Fortaleza a pagar uma dívida por um jogador das antigas, tá? A gente tá falando mais ou menos, tá? Só para você ter uma noção, de um valor ali na casa de 4 milhões de euros. 30 milhões de reais, podemos falar assim, mais ou menos isso aí. O Fortaleza vendeu o jogador Mancha, que era um zagueiro, que o Palmeiras formou naquele sistema de mais-valia, que a gente fala muito aqui no canal, né? Então o Palmeiras forma uma série de jogadores, atualmente são 142 jogadores de base, e nem todos terão uma oportunidade no nosso time profissional. Uma vez que eles não têm essa oportunidade, o que o Palmeiras faz? O Palmeiras vende esses jogadores a um preço pequeno a clubes de segunda prateleira que vão poder utilizar o atleta, onde o atleta vai ser titular, só que mantém um percentual nos direitos econômicos do jogador. É uma estratégia de negócio brilhante, tá? Porque aí dessa forma, o Palmeiras consegue arrecadar uma grana absurda quando esse jogador performa e é vendido. Tá? Foi o caso do Mancha e o Fortaleza tem essa grana para pagar para o Palmeiras. A venda do Mancha foi para o Olympiacos e eles ainda não pagaram. Fortaleza é um clube muito organizado e assim, eu não tô entendendo muito bem por que que isso tá rolando, mas é uma realidade e a gente precisa falar disso, tá bom? Prosseguindo no nosso giro de notícias, bora falar da partida contra o Internacional. O Palmeiras enfrenta o Internacional no Beira-Rio e esse jogo será um divisor de águas, principalmente para o técnico Abel Ferreira. Muitas vezes durante a temporada passada a gente se questionou se o Palmeiras era um time resultadista ou que jogava bola. Se você for parar para analisar, houveram partidas, por exemplo, contra a Fortaleza, Vasco, onde o Palmeiras dominou o jogo do início ao fim. Triangulações, ultrapassagem de lateral, finalizações de fora da área, foi um espetáculo. E houveram momentos, como na final da Libertadores, onde o Palmeiras teve uma atuação trágica, foi péssimo. Tá? Eu me lembro muito bem do Abel Ferreira olhar para o banco de reservas na final da Libertadores num time xoxo, que não finalizou uma vez ao gol, e não ter opção no banco para substituir os atletas que estavam performando como titular. Na temporada atual a gente não muda muito esse cenário não, tá? A gente tem uma realidade muito complicada. Enfrentamos o poderoso Novo Horizontino e tomamos um vareio de bola. Posteriormente, perdemos para um Botafogo com um jogador a menos, Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Depois veio a vitória, né? Um 5-1, né, contra o Vitória, literalmente, e posteriormente a vitória contra o Corinthians por 1-0, onde o Palmeiras fez tudo menos jogar bola. A partida do Palmeiras do ponto de vista tático foi ok, mas do ponto de vista técnico foi péssima. E aí? Que Palmeiras que enfrenta esse Internacional? Já já a gente vai abrir aqui a nossa mesa tática e vamos trocar essa ideia falando de tática, obviamente, né? Mas eu quero começar falando a respeito do moral, do psicológico, daquilo que realmente vai fazer a diferença no momento em que a técnica e a força de vontade não forem suficientes. Partida difícil contra um clube de moral elevada e que vem fazendo bons jogos. Entretanto, que tem alguns desafetos em campo. Não vem ao caso falar do rival desse ponto, no momento agora do vídeo, né? Mas vem ao caso falar do Palmeiras e da forma como a psicologia, a forma como o atleta vai encarar o jogo pode mudar e pode elevar o patamar do clube. Quando a gente para pensar que o atleta treina situações reveses, né? Durante toda a temporada, as coisas parecem um pouco mais fáceis, né? Agora é a hora do Centro de Psicologia do Palmeiras entrar em ação e fazer com que os jogadores que não estão performando tão bem consigam o seu lugar no time, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui agora da nossa escalação na mesa tática.
Porque eu tenho pra mim que temos tudo pra vencer essa partida, mas é o fator psicológico que vai fazer a diferença. Abemos um time, senhoras e senhores, e aqui tá uma bagunça a nossa mesa tática, mas a gente vai arrumar com muito cuidado. Porque o Palmeiras deve, de fato, manter o time que enfrentou o Corinthians, então seria a terceira vez que esse time jogaria seguida, né? Para talvez também trazer um pouquinho ali de condição de jogo para os nossos atletas, né? Gostaria muito de ver um jogador aqui em campo, que é o John Arias, mas ele ainda não está disponível, tá? Então a gente tem o Kelvin na direita, Piquerez na esquerda, seguido de Murilo e Gustavo Gomes, e há uma possibilidade real do Arthur começar essa partida como titular, tá? O nosso meio-campista aqui, camisa 5/8, é o Marlon Freitas, seguido do nosso trio de meias, Maurício, o novo paraguaio do time, Alan na direita, e na esquerda o nosso grande craque, cadê ele? Andréas Pereira, que vai flutuar entre as linhas, como a gente sempre tá falando. Ora vai ocupar o espaço do Maurício, ora vai flutuar como um camisa 8. Ele tem a famosa liberdade de deslocamento. E é isso mesmo que tem que fazer com um jogador diferenciado, ele é muito técnico, né? E na frente você não tem dúvida nenhuma, né? Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla de atacantes que mais performou nos últimos anos. Uma dupla de atacante consistente, que finaliza de fora da área e que ocupa o espaço e se entende como ninguém, tá? Gosto desse time, mas entendo que com a chegada do Paulinho e do Arias, e a gente vai preparar essa novidade aqui agora para vocês, teremos realmente que fazer alguns ajustes. Porque pro John Arias jogar, o Maurício cai. E aí a gente pode fazer esse movimento de repente, né? Mas e pro Paulinho entrar nesse time? Como que a gente vai fazer? E o Evangelista? Eu já mostrei uma tática nos vídeos passados, considerando um 3-5-2 basicamente, né? Mas a gente entende que o Abel Ferreira não deve ter tanta coragem assim do ponto de vista de jogar com 3 atacantes sem laterais, né? Então vamos trabalhar esse time aqui com a mesma formação tática. Só que aqui a gente tem uma diferença, tá? Uma variação importantíssima. Nesse novo time, o Alan, que tem feito boas partidas, ele vem para o banco, tá? Para que o Paulinho ocupe essa função aqui de ponta esquerda e o Arias vem para a sua, que é a direita, tá? Isso provavelmente vai acontecer, tá? Eu duvido muito que com o futebol que o Alan tá jogando, que é um bom futebol, mas não é top, ele ocupe a vaga de titular. Então o Arias deve ocupar a lateral direita, a ponta direita, o Paulinho à esquerda e o Andréas o centro. Obviamente que eles vão flutuar, vão fazer aquele famoso carrossel. Em dado momento, o Flaco Lopes sai da área e vira uma espécie de falso 9, né? Um meia atacante, como você preferir. E o Paulinho vai ocupar esse espaço com o Vitor Roque flutuando entre as linhas. Falando em Vitor Roque, uma coisa me preocupou demais, que foi a substituição do jogador na última partida contra o Corinthians. Eu espero que aquela cara de irritabilidade que ele tava tenha sido única e exclusivamente sentimental e momentânea. Agora você entende por que que a questão psicológica vai fazer a diferença nesse time? Se o Palmeiras conseguir colocar a cabeça no lugar, tem bola para ganhar de qualquer adversário no Brasil atualmente, tá bom? Agora, pra gente prosseguir no nosso vídeo, eu quero muito abrir o SofaScore aqui pra gente trocar uma ideia franca sobre os números dos jogadores do Palmeiras. E aqui seguimos no nosso SofaScore para começar essa comparação entre John Arias e Paulinho. Quem teve os melhores números na última temporada de melhor performance, né? Vamos lá. O John Arias em 2024 e o Paulinho em 2024. John Arias é um atleta de 28 anos contra os 25 anos de Paulinho. Paulinho é um jogador mais alto e com valor de mercado atual mais baixo, até por conta das sequências de lesões, né? Nota do Paulinho, média na temporada 7.10 e a do Arias 7.16. Pouca gente sabe, mas o John Arias ele tem números assustadoramente altos, tá? Sobretudo com relação às chances criadas. Beleza. Enquanto o Paulinho é um atleta que aqui no mapa de calor, né, flutua entre as linhas, jogando como um meia, um ponta direita e um ponta esquerda, e às vezes até um segundo atacante, o John Arias tem uma definição muito bem pontuada, né? Ele é um ponta direita. Você vê o mapa de calor dele aqui é onde ele gosta de atacar, sabe jogar na esquerda também. Então temos praticamente o mesmo número de partidas com o Paulinho fazendo um gol a mais, e esse número é importante. Enquanto o Paulinho fez 8 gols no Brasileirão 24, o Arias fez 7, tá?
A média de gols esperada do Paulinho era de 5 gols na temporada. Ele fez 8. Então, assim, ele superou muito a expectativa que o SofaScore tinha, tá? Essa expectativa, obviamente, é realizada com números, né? Analisando números. O John Arias, ele tem um número de finalizações a gol maior que o Paulinho, que é o que eu criei, que eu falei. Ele cria muita chance, ele perdeu 10 chances. Então, assim, chances claras de gol, né? Ele cria muito. Quando a gente analisa os passes, a gente tem o John Arias com uma qualidade de passe muito superior, tá? Então ele deu 3 assistências na temporada e, obviamente, criou 6 chances. É o que eu falei, ele é um jogador que cria demais, tá? Vai ajudar muito o Palmeiras no desafogo. Cruzou muito mais bolas para a área, é um jogador que intercepta e desarma muito mais, mas o Paulinho foi menos driblado, tá? E óbvio, foi menos driblado porque ele é um atacante, não um ponta, né? Então, por ele ser atacante, quem vai driblar ele é um zagueiro, mais difícil, né? E outro número que chama muito a atenção é o número de faltas sofridas. O John Arias sofre muitas faltas e a gente não pode deixar de falar que isso é um critério muito importante para o Palmeiras, até porque muitos dos gols são feitos de bola parada. Agora, se a gente analisar, se a gente for comparar, por exemplo, o Paulinho com o Vitor Roque, só para que a gente tenha uma noção de números, tá? Aí eu vou pegar a melhor temporada do Vitor Roque e eu vou analisar aqui com o Paulinho no SofaScore. Quando a gente analisa a temporada 25 do Vitor Roque contra a temporada 24 do Paulinho, a gente tem o mesmo número com o jogador, o Vitor Roque, né, jogando mais centro-esquerda, né? Então ele puxa para a ponta esquerda e é um centroavante de área. Números do Paulinho não chegam aos pés dos números do Vitor Roque quando o assunto é gol. Tá tudo aqui. O Vitor Roque tinha uma expectativa de 12 gols na temporada e fez 16 no Brasileirão, não temos o que falar. Quando o assunto é passe, o Vitor Roque também dá mais resultado, pelo menos nessa temporada que a gente está analisando, né? Defendendo, a gente tem praticamente um empate técnico e driblando, o Vitor Roque entrega mais resultado. É bem verdade que o Paulinho estava jogando num Atlético Mineiro meio capenga, vamos dizer assim, né? Mas é um dado interessante. E agora vamos analisar o ponto final: Paulinho contra Flaco Lopes. Quem tem os melhores números, né? É importante a gente parar para pensar que o Flaco Lopes, na temporada 2025, ele foi mais um garçom do que um centroavante, né? Então o Flaco atua realmente na função de 9, mas olha como ele sai da área, né, para fazer essa função de falso 9. E mesmo assim os números do Flaco foram melhores, tá? É legal que a gente tem a surpresa na hora aqui, né? Então o Flaco meteu 12 gols, tem um número de assistências maior, um bom número de passes, né? E aí ele ganha, inclusive nos duelos aéreos, obviamente, mas nos duelos no chão, perdendo apenas nos dribles certos. Então, senhoras e senhores, preparação do Palmeiras está bem alinhada. Jogadores chegando, jogadores saindo e uma partida muito difícil que vai acontecer em breve. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra.